Você já caiu de bicicleta quando criança e machucou o joelho? É provável que a pele rasgou, o corpo sangrou e todo mundo via a ferida. Com o tempo, virou uma cicatriz que de repente exista até hoje. Mas e quando o machucado acontece por dentro? Hoje nós vamos aprender que assim como o nosso corpo físico pode ser ferido por um impacto quando criança, o nosso emocional também pode ser ferido com as primeiras experiências da nossa vida. Um grito, uma rejeição, uma sensação de abandono ou qualquer outra situação que nos causou dor. O impacto dessas experiências dolorosas é invisível, mas muito profundo. Nesse vídeo, você vai entender como são geradas as feridas emocionais e o impacto que elas têm na nossa vida adulta. Eu sou Ildete Silva, esse é o canal Segredos da Mente. Se você quer fortalecer as suas emoções e desenvolver todo o seu potencial, já se inscreva aqui no canal. Quando somos crianças, ainda não temos maturidade para entender tudo o que acontece ao nosso redor. Por isso, nós interpretamos os acontecimentos da forma que conseguimos. E essas interpretações acabam se tornando verdades absolutas dentro de nós. Imagine uma criança pequena que vê o pai sempre ausente. Ela não tem maturidade para entender que talvez o pai esteja trabalhando, enfrentando dificuldades ou até mesmo lidando com problemas pessoais. Então, ela pode fazer uma interpretação simples: eu não sou importante. E muitas vezes é essa impressão que acompanha essa pessoa por anos. A impressão que ela não tem valor, que ninguém está nem aí para ela. Quando somos adultos, analisamos. Quando somos crianças, interpretamos. A criança não pensa, meus pais estão passando por um momento difícil. Ela pensa, tem alguma coisa errada comigo? Ela não conclui, minha família está emocionalmente sobrecarregada. Ela conclui, eu não sou amado. E assim surgem as feridas emocionais. As feridas emocionais não surgem apenas pelo que aconteceu, elas surgem principalmente pelo significado que demos ao que aconteceu. Inclusive, dois irmãos podem viver a mesma situação e desenvolver interpretações completamente diferentes. Um pode concluir, eu preciso ser mais forte, enquanto o outro pode concluir, ninguém se importa comigo. O acontecimento é o mesmo, a interpretação é diferente. E é essa interpretação que molda a ferida emocional. O problema é que o cérebro guarda essas conclusões e, mesmo depois que crescemos, muitas vezes continuamos enxergando a vida através dessas lentes antigas. A criança sentiu rejeição, o adulto passa a enxergar rejeição em vários lugares. A criança sentiu abandono, o adulto vive com medo de ser abandonado. A criança sentiu que não era suficiente. O adulto passa a buscar a aprovação em tudo que ele faz. A boa notícia é que aquilo que foi aprendido também pode ser reaprendido. Hoje você pode olhar para a sua história com os olhos do adulto que você é. Pode perceber que muitas conclusões que tirou na infância eram tentativas de explicar situações que você ainda não tinha maturidade para compreender. E de fato, você não pode mudar o que aconteceu, mas pode mudar o significado que isso tem dentro de você. E quando o significado muda, a ferida começa a perder força. Talvez a sua dor não tenha começado com um grande trauma. De repente, ela tenha começado com uma interpretação, com uma impressão, uma conclusão que uma criança fez sobre si mesma. Por isso que conhecer a sua história não é viver preso ao passado. É entender como que o passado continua influenciando o seu presente. E quando entendemos isso, damos o primeiro passo em direção à liberdade emocional. E nós não vamos encerrar esse vídeo somente com teoria. Eu quero convidar você para fazermos uma atividade prática. Pegue um papel e pegue uma caneta. Mesmo que você não vá fazer agora, mas quando encerrar o vídeo, você vai fazer essa atividade e depois você volte aqui e deixe nos comentários como foi para você. Você vai escrever uma cartinha de acolhimento para aquela criança que você foi. Você vai começar dizendo assim: minha querida criança, eu entendo
tudo que você passou. Mas eu quero te dizer que eu sou o seu eu adulto e quem cuida de você hoje sou eu. Imagine você abraçando aquela criança que você foi. Em um abraço simbólico, você abraçando o seu próprio corpo. Mas enquanto você fizer isso, feche os seus olhos e imagine que você está abraçando a criança que você um dia foi. Imagine aquela criancinha que precisava tanto de amor, de acolhimento, mas interpretou que ela não era amada. Faça isso e depois não se esqueça de voltar aqui nos comentários para dizer como foi para você acolher a criança que um dia você foi. Até o nosso próximo vídeo.